Olá, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao lançamento do aplicativo Terra on Track, no marco do programa Servir Amazônia, uma iniciativa da USAID e da NASA, liderada pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical, com entidades parceiras como o Imaflora, no âmbito brasileiro. No dia de hoje, daremos o lançamento oficial do aplicativo Terra on Track, que é um aplicativo plataforma da web, que contribuirá para as iniciativas de base comunitária, introduzindo recursos que permitirão que comunidades tradicionais e povos indígenas identifiquem rapidamente ameaças potenciais a seus territórios e monitorar as atividades legais no terreno, né? Nessa ocasião, teremos a ilustre participação dos nossos parceiros, contando com duas partes nessa apresentação. Uma primeira parte será destinada aos conteúdos institucionais dos parceiros e das instituições que estão por detrás dessa iniciativa, e uma outra parte será uma parte técnica, de demonstração, explicação e simulação da ferramenta, né? Esse é um dia que estamos muito felizes, estamos, ao longo dos últimos 3 anos, identificando necessidades junto a parceiros, né, e programando, né, a arquitetura de sistemas para gerar o Terra on Track, né? Nessa programação destinada para essa tarde, contamos com a participação da Marina Piatto, a diretora executiva do Imaflora, com a participação da Catherine Hallen, a diretora da área de meio ambiente da USAID Brasil, com a participação de Eric Anderson, que é cientista-chefe associado e líder do tema em desastres do Escritório de Coordenação de Ciências do Servir, dentro da NASA Marshall Space Flight Center, no Alabama, nos Estados Unidos. Contaremos com a participação de Carlos Gasco, o diretor do programa Servir Amazônia, e para uma segunda parte, a parte técnica do programa, da apresentação do lançamento do Terra on Track, contaremos com a participação do Brian Zuta, que é o líder de Ciências e Dados do Servir Amazônia, com a participação do Felipe Serignoni, que é o líder em termos do desenvolvimento dessa plataforma dentro do Imaflora, com o Léo Ferreira, que é o funcionário do Imaflora e o líder das atividades no PDS Paraíso, na Calha Norte, no estado do Pará. Também com a apresentação da Selma Gomes Oliveira, que também é do Imaflora e líder da atuação da instituição em São Félix do Xingu e atuação junto com instituições de representação indígena. Também com a ilustre participação da Jaqueline Viana, que é a coordenadora geral do Centro de Monitoramento da Secretaria de Sustentabilidade e Meio Ambiente do Governo do Estado do Pará, e, por fim, com a participação da Isabel Garcia Drigo, que é nossa colega no Imaflora e é a co-coordenadora do Servir Amazônia dentro do Imaflora. Então, nesse sentido, eu tenho a honra de chamar para a participação, já iniciando as atividades de lançamento do Terra on Track, a Marina Piatto, diretora executiva do Imaflora. Muito obrigado, Marina. Obrigada, José. Boa tarde a todos. Obrigada pelo evento, né? Também muito feliz em estar presente nesse dia tão importante de lançamento do Terra on Track. Bom, vou falar um pouco de Imaflora, né? Da Amazônia, e aonde que o Servir e o Terra on Track entram nesse desafio. Bom, o Imaflora trabalha há 26 anos em todo o Brasil, né, principalmente na Amazônia. Nós buscamos conciliar a produção e a conservação através de vários projetos, né, Brasil e outros países da América Latina também, ligados às cadeias da sociobiodiversidade, ao manejo florestal sustentável e às boas práticas agropecuárias. E há mais de 3 anos a gente colabora com o projeto Servir Amazônia, onde o Terra on Track foi desenvolvido, né, dentro desse grande almoço de várias parcerias que o Servir Amazônia é. O Terra on Track é uma ferramenta fundamental nesses tempos de grandes taxas de desmatamento no Brasil, né, entre os povos indígenas e de outros povos tradicionais. Segundo os dados do Amazon, somente entre agosto de 2020 e agosto de 2021, mais de 11 milhões de quilômetros quadrados de floresta amazônica foram matados.
Esse valor representa 57% em relação ao mesmo período anterior. É muito desmatamento para um ano. As ameaças sobre as áreas protegidas, né, como as terras indígenas e unidades de conservação, tiveram um aumento de 13% de desmatamento, se compararmos com esse mesmo período, de agosto de 2020 a agosto de 2021. Ao mesmo tempo, recentemente foi lançado o último relatório do IPCC, né, o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, e esse relatório muito sério, muito científico, também ressalta a climática que estamos vivendo. E a importância de ações como o Terra on Track para o combate do aquecimento global. Nesse contexto, então, a ferramenta geoespacial como o Terra on Track torna-se ainda mais relevante, né, para o Brasil e para toda a Amazônia, que pode ser estendido para a Panamazônia também. Então, mapear essas pressões externas, como o desmatamento, os incêndios florestais, a mineração e o garimpo ilegal, vai ser crucial para que as comunidades tradicionais possam monitorar seus territórios e se articular junto aos parceiros para eliminar a ilegalidade presente hoje na Amazônia e defender seus territórios. Eu desejo a todos um excelente evento e obrigada. Muito obrigado, Marina. Na sequência, temos a honra de chamar a senhora Kathleen Hallen, diretora da área de meio ambiente do escritório da USAID em Brasília, Distrito Federal. Muito obrigado, Kathleen. Obrigada, José Leandro. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de dar as boas-vindas aos representantes do Centro Internacional da Agricultura Tropical, CIAT, o IMAFlora, os representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS do Pará, os representantes da NASA, também os representantes do programa Servir Amazônia e os meus colegas da USAID, claro, também. Fico feliz de participar nesse evento, que é importante numa data especial também, que é o Dia da Árvore. Vocês talvez sabem, mas o programa da USAID Brasil tem como enfoque a conservação da biodiversidade da área amazônica. E um componente desse objetivo é trabalhar com comunidades rurais da Amazônia, que fazem sua vida na floresta. E então, trabalhar com vocês e celebrar esse dia, que temos uma nova ferramenta para apoiar essas comunidades, é muito especial. A USAID Brasil tem um longo histórico de colaboração com o governo brasileiro e suas agências, incluindo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, entre outras. Também um histórico longo com a sociedade civil, sempre visando desenvolver soluções de desenvolvimento socioeconômico sustentável. Fora disso, entendemos que um dos nossos maiores avanços enquanto agência de desenvolvimento internacional na USAID Brasil, nosso enfoque é em catalisar parcerias transformadoras e inovadoras. Isso inclui nosso trabalho de promover engajamento do setor privado em soluções inovadoras para a conservação da biodiversidade da Amazônia. É uma área em que temos muito orgulho. Um outro bom exemplo de uma parceria estratégica do nosso programa é o caso do programa Servir Amazônia, que traz várias instituições com muita capacidade para ter mais impacto sobre nossos objetivos na região. O Servir Amazônia é uma atividade do programa regional da USAID, que tem como objetivo final melhorar a capacidade local de aproveitar imagens de satélite e informações geoespaciais para promover a gestão sustentável dos recursos naturais em toda a bacia da Amazônia. Um objetivo ambicioso e importante. Dessa forma, o programa Servir Amazônia tem apoiado diretamente nossos objetivos da USAID Brasil. O serviço de web Terra on Track vai ser uma peça fundamental nesse objetivo. O Terra on Track vai trazer ferramentas muito importantes para as comunidades tradicionais e povos indígenas,
que vão poder identificar e monitorar rapidamente potenciais ameaças aos seus territórios, aumentando assim a proteção das florestas administradas por iniciativas comunitárias na Amazônia brasileira. Como representante da USAID no Brasil, estou muito feliz de poder participar nesse evento com vocês, no lançamento dessa ferramenta, e espero ver os resultados também. Felicidades, parabéns a todo mundo e muito obrigada. Muito obrigado, Kathleen. Antes de chamar o nosso próximo representante, eu gostaria de salientar uma coisa que eu esqueci, que nós temos, para aqueles que estão acompanhando via plataforma Zoom, uma tradução simultânea, uma interpretação do inglês-português, português-inglês, aqui no link abaixo, do lado direito do Zoom. Então, na sequência, temos a honra de pedir a palavra para a Eric Anderson. Eric Anderson é cientista-chefe associado e líder do tema em desastres do Escritório de Coordenação de Ciência do Servir, alocado no centro NASA Marshall Space Flight Center, no Alabama, nos Estados Unidos. Muito obrigado, Eric. Thank you. Thank you very much for the introduction. Obrigado pela apresentação, José, e muito obrigado a Marina do Imaflora e Catherine Hamlin por essas belas palavras, e sejam bem-vindos a todos os outros representantes. Eu sou Eric Anderson, cientista-chefe associado da NASA, e daqui a pouco eu vou compartilhar um dos valores da NASA que são muito importantes, que estão presentes no Terra on Track, que trata-se da inclusão. Há uma divisão no Departamento de Ciência na NASA e a gente quer promover essa ciência aberta, como a descoberta científica pode ser acelerada e como podemos usar esses dados dos satélites. Então, esse programa liderado pelo USAID e pela NASA, e a gente apoia projetos como esse do Imaflora, do Terra on Track, do Terra Ciência, especialmente na região amazônica, que são muito importantes. Então, a gente pretende mitigar a ameaça climática. E esse processo começou em 2005, nessa parceria com o USAID, e a gente começou a ampliar isso desde a América Latina até a África subsaariana e o sudeste da Ásia. A gente realmente, essa parceria com o USAID Brasil é muito importante. Através dessa parceria, a gente pode se conectar com esses pequenos vilarejos e a gente começa a enfrentar esses desafios regionais e mundiais. A NASA traz uma frota de satélites que proporcionam dados gratuitos e abertos, e também continua o seu objetivo para compreender a Terra como um sistema de sistemas interconectados. E temos uma equipe de cientistas trabalhando para implementar isso. Junto com esses dados gratuitos e livres, a gente diminui as barreiras para esse uso desses dados. Esse projeto do Terra on Track nos deixa muito empolgados, porque isso usa esses dados para diminuir o desmatamento. E também é uma plataforma que também trabalha com relatórios das comunidades. Essa plataforma diminui as barreiras para que isso possa acontecer. O Terra on Track continua a trazer ciência inovadora, como satélites de micro-ondas, e a gente entende como as ameaças à floresta são cruciais em termos das mudanças climáticas de hoje em dia. E isso traz um aprimoramento dos valores culturais que são muito importantes. Então, o Terra on Track, ele realmente coloca o poder na mão das comunidades locais
da região amazônica para poder monitorar e gerenciar essas informações. Parabéns a Servir Amazônia e muito obrigado pela oportunidade para que a NASA possa colaborar nesse esforço conjunto. Dando sequência, então, pessoal, ao lançamento da ferramenta Terra on Track do Servir Amazônia, temos a honra de convidar o nosso diretor do Servir Amazônia, Carlos Gasco, e lembrando a vocês que estão tanto na plataforma Zoom como no YouTube, que foi compartilhado com vocês um link, né, um enlace da apresentação do programa Servir Amazônia, para que vocês simultaneamente possam melhor entender de forma gráfica e visual, através do vídeo, o que se trata o programa Servir Amazônia. Carlos Gasco, muitas gracias, seja bem-vindo. Thank you very much, José, and thank you very much to all the participants. Muito obrigado, José, obrigado aos participantes nessa comemoração. Para mim, o nascimento do Terra on Track é um grande evento para o programa. Nós estamos muito honrados, felizes, e nós vemos o nascimento dessa ferramenta como um dos marcos mais importantes desse programa. Estamos adentrando o 4º ano do programa e todo o trabalho que foi realizado no desenvolvimento dessa ferramenta envolveu várias instituições do mundo todo, com perspectivas diferentes, culturas diferentes, e é o resultado de um esforço conjunto para o benefício da Amazônia. Eu devo dizer e agradecer pela contribuição e apoio dado pela NASA, pelo USAID e também pelo Imaflora, que esteve na frente desse projeto. O Terra on Track é a 2ª ferramenta sendo lançada pelo programa Servir Amazônia. Em junho, nós lançamos RAMI, que é um monitoramento de mineração na Amazônia. Basicamente, é uma ferramenta que foi co-desenvolvida em Madre de Dios, no Peru, mas esse foi o primeiro que nós estamos lançando dentro das fronteiras brasileiras. Nós esperamos que isso vai beneficiar não só a Amazônia brasileira, mas também todo o resto da região amazônica. O Terra on Track, ele representa um esforço conjunto entre ONGs e assim como comunidades da região. Ele não seria co-desenvolvido se nós não tivéssemos todos esses elementos trabalhando juntos. Eu entendo que vocês estão visualizando o vídeo do Servir Amazônia, então vocês podem entender onde a gente trabalha, nosso foco regional, nossa filosofia e quais são os nossos planos. Essa cerimônia não é só uma celebração, mas é um compromisso público de continuar a trabalhar na melhoria e na utilização dessa ferramenta. No fim das contas, o nosso propósito é não só de co-representar e desenvolver essas ferramentas, mas é para melhorar a vida na Amazônia. E para isso precisamos de colaboração e participação ativa nas atividades futuras que serão implementadas durante o restante do programa. Então, muito obrigado a todos, parabéns a todos, e é isso tudo que eu tenho a dizer hoje. Muito obrigado, José. Muitas graças, Carlos. Pessoal, seguindo então com essa fala do Carlos, nós finalizamos a primeira parte do evento sobre as instituições que representam e que estão por detrás do Terra on Track. Nós teremos agora cerca de 2 minutos para a nossa área técnica preparar as apresentações técnicas e, na sequência, a gente virá com a apresentação do nosso colega Brian Zuta, que é o líder de Ciências e Dados no Servir Amazônia, nos explicando um pouquinho sobre o que significa o desenvolvimento de serviços no Servir Amazônia e a importância do monitoramento pelas comunidades. Então, nos aguardem mais um minutinho, que voltaremos com a segunda parte do evento, a parte mais densa, sobre
não somente esse tópico do Brian, mas também o detalhamento, a simulação, né, da plataforma Terra on Track. Muito obrigado. Até breve.
Olá, retomando aqui, pessoal, eu sou José Leandro Fernandes, funcionário da Aliança Bioversity CIAT, líder de engajamento das instituições usuárias do programa Servir Amazônia. Estamos aqui na felicidade, no lançamento da plataforma Terra on Track, no âmbito do Servir Amazônia, liderado pelo Imaflora. Nessa segunda parte de apresentação, né, de lançamento do Terra on Track, vamos ter o conteúdo técnico da plataforma, e nesse sentido, eu convido o nosso colega Brian Zuta, o líder de ciências e dados do Servir Amazônia, que nos vai explicar um pouquinho sobre desenvolvimento de serviços no âmbito do programa Servir Amazônia, assim como a importância do monitoramento territorial pelas comunidades. Muito obrigado, Brian. Thank you, José. Good afternoon to everybody. It's great to be here. Muito obrigada a todos. É ótimo estar aqui. É um grande prazer estar falando com vocês aqui no Terra on Track e dizer que nós estamos realmente muito ansiosos de ter essa participação e de lançar essa plataforma. Todos aqui são parte desses programas e projetos que estamos lançando aqui no Servir Amazônia. O Terra on Track é o monitoramento de terras comunitárias, é uma aplicação e uma ferramenta que usamos para esse serviço, que nós estamos usando para o Terra on Track, mas esse é um dos 11 serviços que o Servir Amazônia tem na região do Amazonas. Agora, nós estamos trabalhando com o Terra on Track no Brasil e estamos considerando oferecer esse mesmo serviço com outras regiões que nós trabalhamos, Peru, que tem muitas questões de desmatamento, e possivelmente até incluir outros países ao longo do tempo, após o nosso uso e tendo aprendido bastante coisa com o uso no Brasil. Nós queremos contribuir com iniciativas comunitárias na Amazônia, na bacia amazônica, e usar recursos tecnológicos que vai permitir a identificação de ameaças em potenciais e monitorar atividades ilegais. Nós também queremos trabalhar com a gestão e o manejo das capacidades territoriais. Nesse sentido, nós queremos fazer esse monitoramento com as comunidades, e essa apresentação talvez venha trazer novas iniciativas e novos projetos de monitoramento que são participativos na sua natureza e onde estamos usando tecnologias diferentes para a tomada de decisão. E isso, é claro, que pode ser usado com várias aplicações de uso de tecnologia, às vezes até mesmo a partir de um celular, mas também através de outros dispositivos mais avançados. Nos últimos 2 anos, vimos a importância do monitoramento territorial por comunidades. Nós temos um resumo da importância e dos projetos que temos. Nós temos 4 pontos principais. O primeiro é que nós temos a participação ativa no monitoramento. Nós temos o investimento nesse projeto. Então, o monitoramento pode ser em pequena ou grande escala, mas as pessoas, a comunidade se sente participativa e ativa nessa iniciativa. E isso pode resultar em interações muito positivas para o futuro. O segundo ponto é que oferece informações para as imagens a partir das imagens de satélite. Nós queremos usar essas imagens de uma maneira que possamos aplicá-las em várias maneiras, mas é claro que, atualmente, elas não são tão úteis para a validação de terra. Mas nós queremos trabalhar com os pontos geográficos e esperar que isso nos ajude a fazer uma melhor interpretação das imagens por si. Isso nos ajudaria muito, não só criando um mapa, mas também tendo certeza que nós conseguimos monitorar as atividades. O terceiro é que nós queremos ter uma participação local e o trabalhar com a informação.
Queremos que as comunidades nos digam o que está de fato acontecendo, que nós podemos oferecer coordenadas, fotografias e podemos ir além das imagens. E, por último, é que todas as informações possam levar as comunidades a algumas ações mais formais. Nós teremos autoridades que poderão trabalhar com processos legais em loco e que poderão também fazer um resumo do que de fato está acontecendo em terra. Então, esses são alguns dos itens, mas nós temos muitos outros itens envolvidos na participação dessa tecnologia. Então, graças à Imaflora e à sua equipe que estão oferecendo o serviço e que estão levando a um nível onde nós podemos ter uma participação ativa e talvez até outras iniciativas e comunidades na Amazônia que possam usar e ajudar as autoridades e instituições nos fluxos de programas. Eu gostaria de agradecer muito e nós temos muitas informações a compartilhar com vocês no futuro. Muito obrigado, Brian. Ao evento de lançamento do Terra On Track. Por fim, teremos a apresentação da ferramenta do Terra On Track e uma demonstração geral dessa plataforma, essa web e aplicativo. E tenho a honra, então, de chamar para essa apresentação o Felipe Serignoni, que é da equipe de geoprocessamento do Imaflora e liderou o desenvolvimento dessa ferramenta. Muito obrigado, Felipe. Olá, José, muito obrigado pela apresentação. Olá, pessoal, boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu venho aqui, junto com esse time maravilhoso, apresentar a ferramenta do Terra On Track. Em alguns momentos vocês poderão ver a minha tela. Então, eu vou fazer uma breve simulação aqui do funcionamento da ferramenta, né? Então, lembrando, né, como nossos colegas já falaram, essa é uma ferramenta web, então ela é um site que se comporta como um aplicativo. Então, essa funcionalidade permite com que a gente utilize essa aplicação em diferentes dispositivos, né, como iOS, Android. E a primeira vez que você acessa o site, aparecerá um link embaixo aqui perguntando se você gostaria de instalar o aplicativo no seu dispositivo. Então, a partir disso, é possível acessar esse mapa interativo, onde tem as funcionalidades comuns dos mapas, como, por exemplo, zoom in, zoom out, alteração de camadas básicas, né? A gente pode ver aqui um mapa base neutro e também imagens de satélite atualizadas. Também é possível utilizar o próprio GPS do dispositivo para se localizar em campo, né, com esse botãozinho aqui. E eu vou apresentar também as camadas disponíveis dentro da ferramenta. Então, hoje estamos aqui com um zoom na área da Calha Norte, que é a calha norte do Rio Amazonas, no norte do Pará. E aqui são as camadas. Então, como funcionalidades de mapas interativos, a gente tem como desligar as camadas, né? Ligá-las. As camadas das áreas de interesse são os recortes fundiários que a gente tem utilizado para regionalizar, né, os alertas. Então, vem das principais bases fundiárias aí do país. A gente tem as bases do PRODES, que são os desmatamentos consolidados. Então, é uma mancha da cor preta dentro do mapa. Também é possível alterar a opacidade da camada para melhor visualização. Nós temos as camadas de alertas, também das principais bases disponíveis, né, como o DETER, do próprio INPE, o GLAD Alerts, da Global Forest Watch, da Universidade de Maryland, e os alertas de incêndio da NASA, o Fire Alerts, disponíveis no Amazon Dashboard. Também temos uma camada aqui que são os alertas coletados em campo, que eu vou fazer uma breve demonstração na sequência. Aqui temos um menu superior que é possível acessar um painel resumindo as informações das camadas que eu apresentei agora há pouco. Então, é possível selecionar uma área de interesse e ver qual que é a quantidade de área de desmatamento consolidado vindo da base do PRODES, a quantidade de área de alertas das outras bases e também o número de alertas para esse território. Também é possível
observar essa informação na forma de gráficos aqui embaixo. Então, os desmatamentos consolidados são apresentados como série histórica e os alertas de desmatamento ou algum distúrbio na floresta são apresentados em base mensais, né? Acho importante dizer novamente aqui, eu passei meio rápido, que os alertas eles podem ser filtrados pela base mensal. Então, esse degradê de cores quentes representam, então, os alertas dessas principais bases. Eu vou fazer uma simulação da criação de um alerta aqui. Então, o usuário ele pode... deixa eu ligar as camadas. O usuário ele pode, então, se localizar com o próprio GPS do dispositivo ou através do clique, né, dentro do mapa, fazer a criação de um alerta. Então, esse alerta ele pode ter uma descrição e também pode ser tirado uma foto dessa localidade para ajudar uma instituição de apoio que deve validar esse alerta. Então, a criação desses alertas, eles são feitas por qualquer usuário que esteja acessando a ferramenta. Quando você clica em enviar, então aparece uma mensagem para o usuário aguardar a aprovação de um administrador, né? Então, esse administrador ele pode fazer o login na plataforma e acessar esse alerta recém-criado. Como eu estou simulando no computador, eu não consigo tirar uma foto para exemplificar, mas a foto apareceria junto aqui com a descrição que o usuário colocou. E com essas informações e o contexto do mapa, lembrando que o mapa base ele é um mapa da Planet atualizado, então é possível que o administrador veja o contexto da região, é possível que ele identifique através da foto se esse alerta ele faz sentido ou não, e por fim, ele pode aprovar esse alerta no mapa. Então, se eu voltar agora no mapa, vocês vão ver que aparece um ponto de alerta coletado aqui, então, pelo usuário, né? Com algumas informações, a foto não fica disponível para qualquer usuário, apenas a descrição, e essas outras informações, elas são basicamente criadas automaticamente, que se refere à data da coleta dessa informação, a localização no sentido de qual área protegida ou assentamento rural, ou seja, qual for o recorte, pode ser município, o tipo dessa localização, então nesse caso o PDS Paraíso é um assentamento rural, e a fonte dessa informação é o próprio dispositivo ou o próprio aplicação Terra on Track. Além disso, é possível a gente cadastrar alguns telefones emergenciais aqui para que o usuário possa entrar em contato com alguma instituição de apoio, ou algum brigadista no caso de incêndio, ou algum outro órgão que ofereça suporte. E também é importante salientar que essa ferramenta permite a coleta desses pontos de forma offline. Então, como para essas regiões, né, no meio da Amazônia, e nesses territórios a disponibilidade de conexão com a internet ela é limitada, o usuário pode, então, previamente conectar a internet, observar a área que pretende caminhar ou fazer algum tipo de atividade em campo, e com o dispositivo em mão acessar esse mapa, que ele vai estar salvo no dispositivo do usuário, e fazer o mesmo procedimento de coleta que eu acabei de demonstrar. Uma vez que ele tenha conexão estável com a internet, esse alerta vai ser automaticamente enviado para o servidor e vai estar disponível para moderação de alguma instituição de apoio. Então, essas são as funcionalidades básicas da ferramenta. Nós temos já muitas sugestões do que fazer daqui para frente, mas é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Felipe. Na sequência, então, desse lançamento da ferramenta Terra on Track, gostaríamos de chamar o Léo Ferreira, que é o coordenador do Imaflora no PDS Paraíso, o Projeto de Desenvolvimento Sustentável Paraíso, que está localizado no estado do Pará.
que nos vai conceder, né, além de outros tópicos, na descrição das conversas que levaram à concepção desse serviço, né, dessa plataforma Terra On Track, além da apresentação, né, de um vídeo do líder comunitário, o senhor João Gomes, dessa região. Muito obrigado, Léo. Seja bem-vindo. Obrigado também, José. Boa tarde a todos e a todas. Como foi comentado, o Imaflora atua nessa região norte do estado do Pará, região também conhecida como Calha Norte do Rio Amazonas, uma região que concentra aí o maior bloco de áreas protegidas da Amazônia brasileira, entre unidades de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas. A gente atua dentro dessa região há 11 anos no PDS Paraíso, que é um assentamento rural, um projeto de desenvolvimento sustentável Paraíso, no município de Alenquer, que fica justamente aí na borda, né, na faixa de limite entre esse bloco de áreas protegidas e a zona de consolidação da ocupação humana. A gente atua principalmente com apoio à comercialização de produtos florestais, apoio à implantação de sistemas produtivos sustentáveis, como sistemas de roça sem fogo, sistemas agroflorestais. E nos últimos anos a gente tem presenciado em toda a Amazônia, em especial também nessa região, uma intensificação de ações de desmatamento ilegal, de invasão de territórios de comunidades tradicionais, de abertura de estradas ilegais e também o aumento aí dos incêndios florestais. E isso sempre é um problema aí para as comunidades que nos pedem apoio para identificar esses vetores de pressão, pedem apoio também no enfrentamento a essas pressões que se intensificam nesses territórios, e a gente, felizmente, foi procurado aí a equipe que é dedicada a esse território pela nossa equipe de inteligência em georreferenciamento de dados, para nos consultar sobre possibilidades aí para essa parceria que estava ainda se construindo com o Servir Amazônia para o desenvolvimento de alguma ferramenta, algum aplicativo que pudesse ter um uso aí tecnológico pelas comunidades e que pudessem ajudar aí no monitoramento desses territórios. E isso veio como uma luva aí para essa demanda que já estava posta aí pelas comunidades, com esse pedido de apoio para fornecer alguma ferramenta que pudesse incrementar suas ações de defesa ao território, de identificação desses vetores de pressão, e a gente começou a dialogar, a discutir aí com a equipe que trabalha com isso no Imaflora, e chegamos a esse desenho, esse formato, que foi o uso da ferramenta aí que hoje é sendo lançado oficialmente como Terra On Track, que pudesse, de fato, trazer toda essa tecnologia que hoje está disponível, que existe em termos de imagens de satélite, para o uso das comunidades, né? Então, a gente vê com bons olhos e com muita expectativa essa apropriação por parte das comunidades para o uso dessas ferramentas que não estão acessíveis a essas comunidades em seus locais, mas que, a partir do Terra On Track, a gente começa a ter aí um caminho a ser trilhado para possibilitar e melhorar aí as ferramentas tecnológicas que essas comunidades dispõem para fazer o monitoramento e também a defesa dos seus territórios, algo tão importante nos dias de hoje, fortalecendo aí o controle social sobre o monitoramento e o controle desses territórios. E a gente vai agora ouvir o depoimento de um companheiro aí de batalhas, que é o João Gomes, que participou do treinamento aí da ferramenta, que é uma pessoa também que tem uma grande expectativa para o uso e aplicação do Terra On Track nas comunidades. Olá, sou João Gomes da Costa, sou agricultor familiar
diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Alenquer, e estou no sindicato desde o ano de 2007, acompanhando e defendendo a luta dos trabalhadores em prol de seus territórios, a defesa da vida, da dignidade da pessoa humana. E, ultimamente, o Imaflora nos apresentou um aplicativo, até que nós tínhamos solicitado algo que pudesse nos assessorar nessa defesa dos territórios. E, graças a Deus, nós conseguimos o primeiro treinamento. E no primeiro treinamento, com o aplicativo Terra On Track, esse aplicativo já dá para nos perceber que ele vai ser uma ferramenta, ou melhor, já é uma ferramenta muito importante para que possamos fazer o monitoramento dos nossos territórios, que é tão ameaçado, né, pela grilagem de terra, pela exploração ilegal de madeira, pela exploração mineral também ilegal. Então, são tantas atividades que ameaçam nossos territórios e que nós precisamos de ter uma ferramenta que possa nos auxiliar, até para que a gente possa fazer as nossas denúncias com mais dados, né? Localização, com coordenadas, e esse aplicativo possibilita isso. Portanto, no primeiro treinamento nós já percebemos que é uma grande ferramenta. E também é importante que não seja somente para os territórios dos assentamentos e das áreas de preservação, mas também para todo o município, ou melhor, toda a nossa região, que a gente possa acompanhar em tempo real essas alertas que podem ser criadas, né, as atividades ilegais que estão sendo realizadas, e que possamos monitorar para auxiliar principalmente as autoridades que têm a obrigação e o dever de fazer a fiscalização e o controle, né, dessas questões, para garantir que os nossos territórios permaneçam aí, e os trabalhadores também possam permanecer tendo uma vida digna. E eu sugiro também que possamos fazer um treinamento de forma presencial, para que possamos manusear melhor esse aplicativo, que sem dúvida é um aplicativo que vai dar certo, né, e que vai nos auxiliar bastante nas atividades. Perfeito, muito obrigado, Léo Ferreira, e também ao senhor João Gomes por esse depoimento. Dando sequência, então, às atividades, né, de lançamento dessa plataforma Terra On Track, chamamos a palavra Selma Gomes Oliveira, que é a coordenadora do Imaflora na municipalidade de São Félix do Xingu, no estado do Pará, que nos vai descrever como esse serviço, né, a plataforma Terra On Track, poderá ser utilizado pelas mulheres das comunidades de Maguari e de Tancredo Neves. Também ela nos brindará sobre a apresentação de um vídeo do líder comunitário, o senhor Emanuel Castro. Muito obrigado, Selma, seja bem-vinda. Boa tarde a todos e a todas. Como o José Leandro disse, eu sou coordenadora de projetos de Imaflora e atuo aqui no município de São Félix do Xingu. Para que vocês tenham, né, uma compreensão, uma dimensão de como essa ferramenta ela vai ser importante tanto para o nosso trabalho quanto para o dia a dia dos agricultores do município, sobretudo as mulheres, eu trouxe aqui alguns números sobre a realidade do nosso município, que é um município grande, um município emblemático, né? A gente tem uma extensão territorial de 84.212 quilômetros quadrados, né? Então, para fazer a gestão do tamanho de um território desse não é fácil, nem para a gente, né, que está atuando diretamente, nem para o próprio poder público, municipal e também estadual. Hoje nós temos uma população aproximadamente de 133 mil habitantes e cerca de 2,2 milhões de cabeças de gado, né? Então, São Félix do Xingu é o município com o maior rebanho bovino do país, né, que isso também acaba tendo o lado bom, o lado produtivo, o lado econômico, mas que traz um grande impacto ambiental, né, na questão do desmatamento, na renovação dos pastos. E dois outros números interessantes sobre o nosso município é que São Félix do Xingu, infelizmente, figura, né, entre os municípios que mais desmatam no mundo,
nós temos hoje uma área de proteção ambiental que é também uma das que mais desmatam no país. E, além de ser o maior desmatador, São Félix do Xingu é o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Então, isso é para vocês compreenderem como que é importante a participação local, a participação das mulheres, né, da sociedade civil, dos atores locais, na gestão dessas informações. Então, em São Félix do Xingu, em Imaflora, a Marina Piatto já disse, né, bem claramente do nosso trabalho, do nosso propósito aqui. Então, nós hoje trabalhamos diretamente com 3 instituições locais, que é a cooperativa, né, uma cooperativa de comercialização de cacau, de castanha. Nós apoiamos, né, na parte de gestão, na parte de comercialização. Nós temos uma casa familiar rural, que é uma escola para filhos e filhas de agricultores, onde a gente prioriza, né, o trabalho com formação de lideranças, com a geração de conhecimento e com o fortalecimento da educação do campo. Então, a gente vai falar um pouquinho depois, né, da nossa vontade de, além do grupo de mulheres, levar essa ferramenta também para a escola, né, porque a escola é um centro de formação, é um centro de construção de conhecimento, e a gente está falando de um público jovem, né, um grupo de mulheres, nós temos algumas jovens, mas quando você fala de uma escola, né, você está privilegiando aí novas lideranças, pessoas mais jovens. E eu queria dar um destaque, então, para o grupo, né, que a gente começou como grupo prioritário para estar testando, para estar usando a ferramenta, que é a Associação de Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas, que está em 3 comunidades, da Maguari, Tancredo Neves e Nereu. A princípio, a gente está capacitando, né, as mulheres da Maguari e as mulheres da Nereu. Nessa associação, então, a gente trabalha gênero, empreendedorismo, comercialização e mais uma série de atividades. O uso desse aplicativo, ele traz, né, um respaldo, traz respostas para as comunidades. Infelizmente, historicamente, aqui no Pará, sobretudo nessa região sul e sudeste do Pará, o Estado era muito ausente. A gente tem visto nos últimos anos um desejo do Estado em se aproximar das comunidades, dos municípios, mas ainda existe, né, essa certa pouca presença do Estado no município. Então, isso faz com que o município, com que as comunidades, sobretudo as comunidades rurais, elas estejam sujeitas a ameaças, né? E aí, uma das ameaças é o desmatamento, outra ameaça é o uso do fogo, né, descontrolado, de modo errado, principalmente nessa época, né, de limpeza de pastos. Então, a gente tem desmatamento ilegal, a gente tem emissão de gases de efeito estufa, a gente tem fogo e a gente tem muito problema atualmente com veneno, né? Os grandes fazendeiros, para limpar o pasto, usam o veneno, usam o avião, e essa aplicação aérea acaba atingindo o cacau dos agricultores familiares, as hortas que eles entregam no PENAI. E um outro elemento muito importante, que é da nossa região, é a questão do garimpo ilegal. Então, essas são ameaças que a gente até conversou um pouco com a Eide, com o Felipe, da possibilidade de ampliar o alerta, não só de desmatamento, de queimadas, mas também de garimpo e da ação de veneno, né, na lavoura dos agricultores familiares. Isso impacta diretamente a economia, a qualidade de vida. E quando a gente fala mais voltado do grupo de mulheres, isso para elas tem sido fantástico, essa possibilidade de ter o aplicativo, de aprender a usar e de usar, porque aí é um retrato que elas tiram do próprio território, é algo que a comunidade está se vendo ali no meio, não é algo pronto, né, que os outros órgãos trazem, o governo traz, as ONGs trazem, falando do território, mas é algo que elas mesmo estão vendo, estão se vendo nesse processo. E aí tem um lastro maior de atuação. Hoje elas fazem a gestão da propriedade, elas conhecem bem a propriedade, mas não conhecem tão bem o território. E a ferramenta vai ajudar, então, a dar mais visibilidade, dar mais conhecimento para aquilo que está além da porteira, né? Daquilo que impacta diretamente a porteira para dentro, mas que elas não têm tanto conhecimento ou não fazem a gestão disso. Então, com a ferramenta, elas começam a ter um lastro maior de ação e de atuação. Outra coisa importante é que essas mulheres elas vão ter uma corresponsabilidade também na gestão da informação, né, na construção do conhecimento.
quando a gente fala de construção, né, de informação, sobretudo de uso de informática, de internet, isso para elas é algo novo. Então, o aplicativo também ajuda, né? Porque esse conhecimento não vai ser usado só com a ferramenta, mas também com a própria gestão do empreendimento e das propriedades. E a gente aposta muito, né? O Vinícius me pediu, vamos falar um pouco do impacto na vida das mulheres com a ferramenta. Nada contra os homens, mas a gente conhece bem, né, o trabalho com as mulheres, e a gente sabe que elas têm um cuidado mais especial com a natureza, elas têm um olhar, né, não só econômico como o homem tem, mas além do econômico, tem o social, tem o ambiental. Então, a gente aposta muito no trabalho das mulheres, com essa sensibilidade para as mudanças climáticas, né, elas assumem mais de frente essa responsabilidade. E a gente sai um pouco também do que é histórico aqui, que é essa pressão de comando e controle, e a gente passa, então, para uma outra perspectiva, né, para além do comando e controle. A gente passa para a autonomia das mulheres, pela participação, pelo empoderamento, pelo protagonismo e, sobretudo, pela inclusão, né, dos agricultores familiares. Aqui a gente tem diversos atores, mas para a gente é muito importante essa valorização do trabalho da agricultura familiar, porque é um grupo muito preocupado em manter a floresta em pé. E, para finalizar, as mulheres hoje, né, com o aplicativo, elas vão deixar, né, de se verem como apenas parte do problema e passar a ser também componente do processo de solução, né? A gente está cansado de falar dos problemas do município e, com a ferramenta, eu acho que a gente começa a apostar em soluções. E elas gostaram muito do nome que o Felipe usou, né? Alerta é diferente de denúncia, né? Então, elas falam, denúncia é muito pesada, a gente não quer denunciar o fazendeiro que é vizinho, mas quando a gente gera alerta, é um outro componente, é uma outra perspectiva. E queria agradecer a equipe do Imaflora, sobretudo na equipe de GEL, Felipe e o Vinícius, porque para nós ficou muito claro que a ferramenta, embora esteja avançada, ela não está finalizada, é um processo de construção. E aí a gente tem o Emanuel, que, né, após a minha fala, o Emanuel vocês vão conhecer o Emanuel pelo vídeo, ele ajudou, olha, eu não gostei disso, assim, dessa maneira que vocês estão fazendo, da agilidade, mas eu preciso de uma internet melhor, ou de uma forma que a internet na Amazônia corresponda. Então, assim, a ferramenta ela está sendo construída com a participação também dos nossos comunitários. Então, a visão, né, da nossa equipe de georreferenciamento é fantástica, no sentido assim, de testar com quem realmente está no chão, como diz Léo Ferreira, aquele que está na ponta, aquele que está com pele no chão. E eu queria agradecer pelo convite e estou à disposição depois para perguntas e esclarecimentos. Obrigada. Produção, teremos o vídeo do seu Manuel Castro agora, correto? Correto. Na verdade, não é bem um senhor, é um jovem. Eu queria que você me desse algumas impressões sobre o Terra On Truck, que vocês participaram de um treinamento, para saber sobre a utilidade dele no dia a dia. Tá, eu vejo assim, a adesão dessa tecnologia, né, vem trazer bastante agilidade para a gente, quando se diz de visualizar, né, como está nossas áreas em relação ao desmatamento, às queimadas. Então, para a gente, para os produtores, isso vai ser bastante importante para ter noção, né, visivelmente, assim, porque hoje em dia a gente quase não tem essa ideia dessa parte digital, né? Como é que está de cima, via satélite. Então, com o aplicativo a gente consegue ver, puxar no mapa aqui, olhar, gerar a notificação. Quando a gente vê algo errado, né? Você vai lá, não, vou aqui no aplicativo, já faço essa notificação. E essa tecnologia vem para ajudar bastante, né? Eu vejo uma evolução
que está vindo para a gente aqui. Após você fazer a utilização do aplicativo Terra on Track, eu lhe pergunto o que pode ser melhorado ou o que não tenha funcionado direito? Então, no aplicativo, eu acho que algumas melhorias que seria importante é a questão offline, né? Eu acho que dava para ter mais destaque, por causa da questão que aqui no campo a internet é muito difícil. Então, se ele tivesse mais funcionalidades offline, dá para melhorar, né? Então é só isso, mas muito bom o aplicativo e vamos estar aí usando ele fazendo fazer valer, né? Perfeito. Muito obrigado, Selma, e muito obrigado também ao Emanuel Castro pelo depoimento. Dando sequência, então, pessoal, ao evento de lançamento da plataforma Terra on Track pelo Servir Amazônia, sob a liderança do Imaflora, nós temos a honra de ter a participação da Jaqueline Viana. A Jaqueline, ela é coordenadora geral do Centro Integrado de Monitoramento Ambiental, o CIMAM, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará. Então, a Jaqueline vai nos dizer um pouquinho sobre a possibilidade de utilização da plataforma Terra on Track no monitoramento das políticas e programas conduzidas pelo governo do Estado do Pará, entre eles o programa Territórios Sustentáveis, né? E a importância de ferramentas como o Terra on Track, né? Para auxiliar, né? Não somente o CIMAM, mas também as comunidades no que está acontecendo com elas. Então, muito obrigado pela sua participação, Jaqueline. Seja bem-vinda. Boa tarde, José. Obrigado pelo convite. Eu estendo o agradecimento em nome do secretário, Mauro de Almeida. Gostaria de apresentar inicialmente o CIMAM, que é o Centro Integrado de Monitoramento Ambiental. A CEMAS, né, através do CIMAM, realiza o monitoramento ambiental através da coleta de informações e dados, a fim de gerar diagnósticos e auxiliar políticas públicas. Aqui eu dou um destaque para política estadual Amazônia Agora, para política estadual de mudanças climáticas, que é bem recente, a nossa política estadual de mudanças climáticas, gerar diagnósticos de desmatamento, diagnósticos ambientais, relatórios, esses relatórios diagnósticos que vão auxiliar a CEMAS a tomada de decisões, atendimento de demandas externas também, o Centro de Monitoramento Ambiental ele realiza, oriundo do Ministério Público, oriundo de demandas judiciais, Polícia Federal, enfim, são demandas bem variadas. Também a gente subsidia com informação o setor de fiscalização, a gente faz o acompanhamento das licenças para verificar a conformidade das licenças, e todo esse trabalho, toda essa gama de informações que a gente manipula aqui, elas são oriundas de sistemas e de dados de geotecnologias. Então, a gente tem fortalecido muito a questão das parcerias. O José Leandro, ele lembra bem, ele foi incansável nessa tratativa até a gente conseguir, por fim, no início desse ano, formalizar a parceria junto ao Servir Amazônia, através do memorando de entendimento, e a gente já tem algumas iniciativas que estão se mostrando bastante promissoras para a aplicação dos planos de trabalho, tanto na área de fiscalização, quanto na área do monitoramento de focos de queimada, monitoramento de áreas de mineração. E essa ferramenta, ela já foi, algumas semanas atrás, apresentada. Eu agradeço até a equipe da Imaflora, o José Leandro também, porque sempre apresenta essas novidades e apresenta com uma certa antecipação à secretaria, para que a gente também opine, a gente avalie as possibilidades. Então, na ocasião que ela foi apresentada, a gente chamou a equipe da Diretoria de Socioeconomia, que trabalha também com comunidades. A gente visualiza também essa possibilidade na aplicação junto ao Territórios Sustentáveis. Então, e além disso, eu estenderia aqui que a atuação da SEMA junto com as secretarias municipais de meio ambiente, eu acho que é um potencial muito grande para a utilização dessa ferramenta e, por que não dizer, da própria secretaria no âmbito das fiscalizações, onde a gente também atua em áreas remotas,
onde a gente avalia, a gente valida esses alertas. A gente sabe que as ferramentas ela agregam informações que muitas das vezes o próprio Instituto, o INPE, ele precisa de uma validação desses alertas, então a gente acaba trabalhando muito próximo do INPE e a gente visualiza essa ferramenta também como validação desses sistemas, para cada vez o sistema se aprimorar ainda mais para os nossos usos. Então, eu acho que é uma parceria que tende a ser muito promissora, já está se mostrando promissora, e acredito que vai dar bons frutos, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez, José Leandro, e acho que esse trabalho, com essa ferramenta, a gente já tem algumas perspectivas até para inserir, né, nas nossas rotinas de trabalho, e principalmente aqui dentro da Secretaria, com a Diretoria de Socioeconomia, né? A gente precisa amadurecer um pouco mais essa perspectiva de trabalho junto com pelo fim que a ferramenta foi criada, mas, sem dúvida, ela tem uma possibilidade bem maior, pensando já nas secretarias municipais. Então, eu gostaria de agradecer. Muito obrigada a todos. Muito obrigado a você, Jaqueline. Muito obrigado mesmo. E na expectativa aqui, que a nossa parceria de hoje no Codesenvolvimento de Serviços Geoespaciais, a gente possa convidar esse pessoal que está assistindo aqui agora, para daqui a alguns meses termos o lançamento, né, dos serviços que nós estamos co-desenvolvendo com o CIMAN e com a CEMAS do Governo do Estado do Pará. Muito obrigado. Então, dando a sequência às atividades de lançamento da plataforma Terra on Track pelo Servir Amazônia e sob liderança do Imaflora, temos a honra também de chamar a palavra nossa colega Isabel Garcia Drigo, que é a coordenadora do Servir Amazônia no âmbito do Imaflora, que nos vai tecer algumas mensagens e considerações gerais sobre a visão de futuro para o Terra on Track. Muito obrigado, Isabel. Obrigada a você, José. Obrigada a toda a equipe do Servir Amazônia, do Peru, da NASA, a todos os colegas também da USAID. Então, me cabe aqui um pouco a tarefa de fazer uma síntese, né? Isso nunca é uma tarefa muito fácil, e falar de futuro, né? Não são duas coisas assim tão triviais. Mas eu vou destacar algumas palavras-chave que eu ouvi ao longo aí dessas apresentações, explicações que a gente teve. O Carlos começou muito bem quando ele disse que este lançamento é só um começo, né? Isso é a minha interpretação da fala dele. E ele realmente é só um começo, e todas as falas na sequência nos mostraram que a gente tem uma primeira versão de uma ferramenta interessante, uma ferramenta que teve um primeiro reconhecimento por usuários em potencial dela, que já puderam compartilhar as suas sugestões, mas a gente tem caminhos à frente, né? Então, isso também é muito motivador e muito importante. E nas falas do João, da Selma, né, do nosso companheiro ali, jovem de São Félix do Xingu, a gente vê que realmente nós temos o desafio de lidar com a dinâmica de um vasto território que é a Amazônia, mas de dinâmicas próprias e particulares de territórios específicos. Então, claramente, a dinâmica de funcionamento de um assentamento rural e do tipo de pressões e ameaças que ele sofre é diferente de uma terra indígena, que é diferente de uma reserva extrativista, que vai ser muito diferente de uma área de proteção ambiental, que é uma categoria de unidade de conservação que existe no Brasil, que o uso é muito misto, né? Então, a gente precisa realmente unir esforços e conhecimento para dar conta dessas dinâmicas. Por um lado, isso que o Terra on Track já oferece, que é você poder gerar alertas de pressão e ameaça, né? Desmatamento, mineração ilegal, incêndios, tudo isso que os meninos já mostraram, mas a gente tem uma visão de futuro indo no sentido do que a Selma colocou. Acho que estamos todos nós, brasileiros, e não só brasileiros, cansados de tanto alertar e de tanto denunciar também, né? A gente precisa encontrar soluções para os problemas que a gente mapeia, que a gente encontra.
E essas soluções, elas só vão vir através do diálogo e da parceria, que foi o que a Jaqueline estava colocando. Então, a gente tem uma oportunidade, uma visão de futuro, de reforçar esse diálogo baseado em ciência e tecnologia, que leva em consideração o que pensam as comunidades na Amazônia. As comunidades na Amazônia, elas pensam e vivem esse território e conhecem ele muito melhor do que nós, pesquisadores, técnicos e cientistas sentados nas nossas cadeiras, né? E a gente tem essa oportunidade aberta de dialogar com governos em todos os níveis, né? E os governos municipais e os governos estaduais são muito importantes no processo de ordenamento territorial sustentável, né? Então, ele abre, ao abrir dados, a gerar dados, ele abre essa oportunidade de um diálogo fundamentado para o encontro de soluções. E aí eu acho que a gente vai poder ter essa janela de oportunidade para além desse mapeamento de pressões e ameaças, que as comunidades poderem entender melhor o uso que elas mesmas fazem dos territórios. Então, foi o que a Selma falou, não é à toa que isso despertou o interesse da Associação de Mulheres de Polpas de Frutas. Elas têm a oportunidade, numa versão aprimorada do Terra on Track, mas também as mulheres que trabalham com extrativismo na Amazônia, produtos florestais não madeireiros, de mapear suas áreas de produção, né? E entender melhor distâncias e produtividade, quiçá. Então, nós temos eu acho que uma avenida aberta para fazer do Terra on Track esse uso importante que ele tem em geração de alerta, todos falaram nisso, né? Outros alertas que a gente nem imaginava que as comunidades pensavam, e essa oportunidade de usá-lo para uma gestão territorial com as comunidades. E nas terras indígenas também, né? Vocês perceberam que a gente começa por territórios que são de comunidades mais do tipo assentamentos rurais, porque realmente o contexto amazônico tornou esse período de pandemia muito delicado para se trabalhar. Mas os territórios indígenas, com a sua dinâmica própria e com o interesse também dos povos indígenas de conhecer os dois lados, né? Mapear melhor, aí também a gente tem, para esses próximos anos, muito trabalho a fazer e muito aprimoramento a fazer. Então, com isso, eu deixo essa mensagem de uma visão de futuro e de uma visão de oportunidade através do diálogo e cooperação. Muito obrigado, Isabel. Então, para concluir esse evento, gente, nós temos um painel aqui muito importante, que é o painel das perguntas e respostas. Então, ao longo de toda essa 1h e 16 minutos que nós estamos na condução desse evento de lançamento do Terra on Track, pelo programa Servir Amazônia, sob a liderança do Imaflora, nós temos compilado, tanto através da plataforma Zoom, como através do YouTube, perguntas que vocês nos destinaram sobre a aplicação, sobre a arquitetura do sistema, sobre o aplicativo, enfim. Então, nesse sentido, eu tenho aqui a honra de ter do meu lado o Vinícius Guidotti Faria, que é o coordenador da área de geoprocessamento do Imaflora, que tem compilado todas essas perguntas e, juntamente com o Felipe, nos ajudará a responder grande parte dessas perguntas. Então, Vinícius, nos oriente aqui como podemos proceder com essa fase de perguntas e respostas. Muito obrigado. Legal, José, obrigado. Particularmente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, no lançamento do Terra on Track. Queria agradecer a todos que falaram um pouquinho hoje. Acho que todos são parte dessa ferramenta, né, e colaboraram em maior ou menor grau para que a gente tivesse aqui hoje com o lançamento, como ele está acontecendo e com bastante repercussão, né? A gente está cheio de perguntas aqui no chat, a maioria delas são voltadas para o ponto de vista técnico da ferramenta, mas eu vou tentar também endereçar algumas perguntas aí para os outros palestrantes, principalmente os da segunda parte, tá? Então, Felipe, acho que você vai ser o grande ator aqui da rodada de perguntas, né? Muito aí pelo seu papel no desenvolvimento da ferramenta. Para quem não sabe, o Felipe é nosso desenvolvedor aqui, full stack, né? Fez o desenvolvimento do começo ao fim da ferramenta, e ninguém melhor do que ele para falar sobre o que está por trás dela, né?
Então, Felipe, o pessoal está muito curioso aqui para saber sobre a questão do funcionamento offline, né? Isso ficou marcado na fala do Emanuel, que seria uma das possíveis melhorias. Eu sei que de lá para cá, de quando ele teve o treinamento e foi feito esse vídeo, já mudaram algumas coisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que tem hoje de offline, quais são as perspectivas aí para próximos passos de produção de informação offline e sobre a questão dos alertas, né? Como que o usuário pode criar o alerta? A gente pode criar tanto pela plataforma, como também pelo celular usando o GPS. Então, o pessoal está perguntando se tem como diferenciar um alerta que vem do celular ou do computador, por exemplo. Legal, são perguntas aí esperadas já, né? Que eu acho que dessa ferramenta, uma das coisas que mais brilha os olhos é esse funcionamento offline. Eu só queria fazer, antes de responder a pergunta, uma outra dúvida que sempre surge. Essa ferramenta ela não é um aplicativo nativo, ela é um site que funciona como um aplicativo. Então, é o que a gente chama de Progressive Web App, e é isso que permite que o site funcione de maneira offline. Então, o funcionamento offline da ferramenta ela se baseia na capacidade do dispositivo, vamos dizer celular, de armazenar as informações. Então, quando o Manuel teve o treinamento, realmente não funcionava, né, essa questão do offline, mas hoje a gente já consegue criar um ponto e ele fica armazenado dentro do dispositivo do usuário. E uma vez que ele tem internet, aparece um íconezinho, que eu não pude simular aqui, mas é um íconezinho que avisa a quantidade de alertas que ele tem para ser enviados para o servidor. Então, uma vez que ele está conectado com a internet, ele faz o disparo desse botão e as informações elas vão para o servidor, hoje hospedado no Imaflora por conta de performance. A perspectiva é que a gente consiga observar o mapa de maneira offline. Esse é um dos grandes desafios, né, de ter um mapa de satélite atualizado e também as informações do PRODES, DETER e outros alertas disponíveis para que o usuário possa caminhar em campo e ainda observar essas informações. Então, a gente já tem uma trilha de como resolver esse problema técnico, mas ainda realmente não está disponível essa função. É isso. Legal, muito bom. Então, se eu entendi direito, então as pessoas podem coletar um alerta offline, só que ela está coletando um alerta sem o mapa base por baixo, né? E é justamente colocar esse mapa base na aplicação offline que é o próximo desafio, é isso, né? Exato, exatamente. Legal. Hoje então, a Imaflora é o host da ferramenta, né? A gente está com essa ferramenta hospedada no servidor. O pessoal está querendo saber um pouco sobre a governança desses alertas, né? Qualquer um pode entrar hoje e criar os alertas na plataforma, tem que fazer um cadastro. Como que funciona essa questão da entrada de novas comunidades ou novos usuários na plataforma e o que eles conseguem fazer ao acessar o Terra on Track pela primeira vez? Legal. Hoje nós desenhamos a aplicação para ela funcionar, a coleta de alertas pode ser feita por qualquer usuário. Qualquer um que tenha o link na mão pode acessar e criar um alerta. O que nós estamos pensando é delimitar essas regiões. Então, como eu mostrei no exemplo, nós utilizamos ali a delimitação do PDS Paraíso, né, do projeto de assentamento rural do PDS Paraíso, de desenvolvimento sustentável, desculpa. E cada vez que o alerta é criado lá dentro, ele fica registrado naquela área, naquele limite. É possível a gente cadastrar pessoas para tomarem conta desse limite. Então, assim, por exemplo, o Léo aqui, que fez a apresentação anteriormente, ele é uma pessoa que poderia ser esse ponto focal de poder observar quais alertas estão sendo criados dentro desse limite. Então, lembrando, uma vez que o usuário cria um alerta, ele não fica disponível para outros usuários até que uma moderação seja feita nesse alerta e ele seja aprovado ou não, com base nas evidências da fotografia e as outras bases de satélite que a gente tem disponível. Então, simulando aí, o Léo, por exemplo, entraria na ferramenta com o login dele, ele vai observar que foram criados X alertas dentro
daquele território, e ele vai poder ali discernir se aquele alerta faz sentido ou não, né, com base nessas evidências. Respondendo uma pergunta anterior que eu esqueci, vai ficar marcado no alerta se ele foi registrado de forma utilizando o GPS do dispositivo ou se ele foi feito remotamente clicando em cima do mapa. Perfeito. Então, mas só para deixar claro, então, um alerta criado pela comunidade do PDS, uma vez aprovado, ele fica disponível hoje só para a comunidade do PDS ou todo mundo que acessar a plataforma tem acesso a esses alertas também? Hoje ele está disponível para todos os usuários que acessam a plataforma. Tá. A gente está trabalhando nessa questão do painel administrativo, né, que eu acho que vai permitir justamente fazer essa gestão, essa governança sobre os dados, né, que permita, então, que os alertas criados por uma comunidade fiquem visíveis apenas para aquela comunidade e não para todos. Acho que é parte do desenvolvimento, a gente está aqui justamente fazendo um lançamento, mas é um desenvolvimento vivo, né? E que a gente está trabalhando junto com essas comunidades para trazer algumas funcionalidades que são importantes e também questões de segurança, né? Afinal de contas, a ideia é que esses dados fiquem para a comunidade, não sejam de Imaflora e nem fiquem disponíveis ao público geral para download, justamente para que a gente tenha uma segurança maior das informações e proteja as informações dos comunitários. A ideia é que eles usem a ferramenta para o seu dia a dia e que ninguém mais precisa saber disso. Léo, eu queria fazer uma pergunta para você sobre... A gente está trabalhando lá no PDS Paraíso, né, com a aplicação da ferramenta, mas eu sei do seu trabalho lá na Calha Norte já de muitos anos, né, e de outros territórios que o Imaflora trabalha. Eu queria saber se você vê um possível uso dessa ferramenta para os quilombolas, por exemplo, ou para outros territórios que a gente está atuando lá, que outros tipos de funcionalidades, né, de funções, aí você acha que seria importante que a ferramenta tivesse além dos alertas, né? A gente conversou um pouquinho já sobre essa questão. Queria que você pudesse trazer algumas ideias aí para o pessoal também. Maravilha, Vinícius. Sem sombra de dúvida, a ferramenta tem interesse de diversos outros grupos em utilização também. Quando a gente comentou com os quilombolas, com os indígenas, todos ficaram muito entusiasmados com a possibilidade de contar com uma ferramenta como essa, para esse uso que já está sendo trabalhado, né, de monitoramento aí do território para invasões, para pressões que essas áreas hoje enfrentam, né? Assim como os alertas em relação a incêndios, que cada vez mais têm se intensificado nessas áreas. Incêndios, por vezes, criminosos e incêndios, por vezes, pelo mau uso do fogo na prática da agricultura local. Então, isso, sem sombra de dúvidas, esses grupos já trouxeram essa intenção, essa vontade em também ter acesso a essa ferramenta e essa utilização. Uma outra aplicação da ferramenta, né, que poderia, não sei se chamaria também Terra on Track, mas algo muito similar aí em termos de tecnologia, a gente vê a aplicação dela para monitoramento dos seus estoques produtivos, né, um pouco na linha do que a Isabel comentou. A gente trabalha muito com comunidades que praticam extrativismo, a gente tem apoiado o mapeamento dessas áreas de coleta, ainda de uma forma, né, tradicional, com coletas de pontos em GPS, com envio desses pontos para a equipe nossa de gel poder colocar numa plataforma, para que depois a gente possa devolver esses mapas, e a gente imagina que essa ferramenta pode ser adaptada também, desenvolvida, para um trabalho de monitoramento dos estoques produtivos, que os produtores tenham uma maior autonomia sobre esse uso, né, que possam coletar as informações das áreas de coleta, estoques de produção, volume de produção a cada ano, e eles também terem acesso a essas informações. Acho que isso seria de grande valia para dinamizar esse monitoramento e o planejamento também das áreas de exploração por essas comunidades. Legal, obrigado. Acho que realmente tem bastante oportunidades aí de novos desenvolvimentos, aplicações em outros territórios, né? A gente tem mais 2 minutinhos aqui. Vou fazer uma pergunta para a Bel agora.
Sobre os próximos passos, Bel, você já falou um pouquinho sobre isso, né? Hoje o Terra on Track está sendo testado, então, em 2 territórios, vamos chamar assim, São Félix do Xingu e Calha Norte, PDS Paraíso, né? Mas a gente tem perspectiva de testar em outros territórios também. Tem pessoas aqui já perguntando, dá para usar em Rondônia, dá para usar no Amazonas, né? Então, quais são as perspectivas aí de levar o Terra on Track para outros territórios? Se alguém tiver interesse, como que pode nos procurar, enfim, a gente pensar os próximos passos com essas pessoas que têm interesse em levar a ferramenta para a sua região também. Legal, vamos lá então. A nossa saindo desse evento aqui basicamente, né, e o nosso trabalho aí nos próximos meses é aterrissar o Terra on Track no chão, né, ou quer dizer, realmente levar ele para os territórios. Como vocês viram, a gente já tem esse início nesses 2 territórios, o PDS Paraíso e São Félix do Xingu. Então, ali a gente já, de certa forma, né, firmou compromissos de continuidade, mas essa ferramenta ela é aplicável em qualquer território de comunidades na Amazônia. Então, vai ser um esforço também agora a gente fazer as conexões, as articulações com os povos, né? Então, como o Léo deu os exemplos, né? Os quilombolas ali mesmo da Calha Norte, terras indígenas fora da Calha Norte, para a gente programar essa aterrissagem. Porque aí me dá a oportunidade de falar uma coisa importante. Isso que o Vinícius citou, né, da governança dos dados, é muito importante que a gente trabalhe de verdade o empoderamento, e não usar essa palavra, né, só de uma forma, porque ela parece uma palavra muito bonita, mas que realmente as comunidades tenham condições de autonomia no uso da ferramenta. Então, e para a gente fazer, uma coisa é a coleta, como, né, os rapazes mostraram, a outra coisa já é o passo seguinte, que é analisar as imagens que vão estar ali, né, atrás de um ponto coletado. E isso depende de parcerias. Então, as organizações locais também são muito importantes nessa articulação que a gente vai precisar construir, e também com os órgãos governamentais, para que, de fato, vão aparecer comunidades interessadas, sejam de povos indígenas, sejam de extrativistas, sejam do Pará, sejam de Rondônia, mas tem que ser uma absorção, né, programada e planejada. Então, a gente tem esse compromisso e vamos estar nos programando com todo esse time, com a grande apoio do José Leandro também. Obrigada. Legal, muito bom. É justamente por isso que a gente começou pelos territórios que o Imaflora atua, né, e tem a sua equipe no chão, que justamente o PDS São Félix do Xingu. Então, fica aí para a gente refletir então, sobre os próximos passos. Bom, às 3h30, acho que acabou o tempo aqui das perguntas. A gente fica disponível, tá, para responder por e-mail, tirar outras dúvidas que o pessoal que está assistindo tenha. Acho que a gente pode deixar o link, pessoal, dos e-mails, talvez meu e do Felipe aí no YouTube, no Zoom também, e a gente se dispõe a responder todo mundo assim que acabar o evento, tá? Eu volto a palavra, então, para o José Leandro para fazer o encerramento. Agradeço de novo os palestrantes e todo mundo presente aqui hoje. Muito obrigado, Vinícius, Isabel, pessoal aí que trabalharam nas perguntas e respostas, e especialmente a você, todos e todas que tirou o seu tempinho hoje, nessa tarde, né, de terça-feira, para nos acompanhar aqui. Agradecemos imensamente a sua participação, a sua disponibilidade, o seu interesse, né, nessa ferramenta tão importante, né, para o planejamento urbano e regional da Amazônia, né, a mudança no uso da terra, né, o avanço da degradação, do desmatamento, né. Então, nosso agradecimento muito carinhoso a todos e todas que estiveram até aqui. Agradeço também nossos companheiros, né, os palestrantes, desde a primeira parte mais institucional a essa segunda parte, né, aos nossos colegas que estão lá no PDS Paraíso, em São Félix do Xingu. Muito obrigado a todos.
Lembrando aqui que nossa equipe do Servir Amazônia e do Imaflora, né, estão aqui computando essas perguntas que, porventura, nós não conseguimos responder até agora, né, para, de alguma forma, esclarecer a vocês, né, e ao longo de todo o 2021 e 2022, nós estaremos aqui na sequência socializando a ferramenta, né, conduzindo treinamentos de povos e de equipes específicas, instituições específicas, para o uso do Terra on Track, né, vislumbrando chegar aos tomadores de decisão, para que os tomadores de decisão, na utilização do Terra on Track, possam tomar decisões mais bem informadas sobre o futuro da biodiversidade e da conservação do bioma Amazônia no contexto brasileiro e no contexto regional. Muito obrigado a todos e todas novamente, uma continuidade de feliz dia a todos vocês. Um abraço a todos.